Todos os irmãos que nos atenderam, né, que puderam vir até aqui. Agora eu peço que não precise rapidamente orar uma. Rapidamente. Rapidamente, né, irmã? Eu sei
Quando sou provado
adora-me. Cristo, meu mestre, que mais gozo posso ter, que no teu reino tua glória ver. Em teu seio quero minha fonte eterna, para ter descanso desse labirinto. Certo, muito certo, desejai-me vou assim. Certo, muito certo, Senhor, amém. Boa noite do cantor cristão e tem um toque muito nossa, Não, nós sabemos que Cuba era gratidão, né, pela passagem da história de Josué, né? O Cuba deveria pedir que fosse hoje, né? Quarta-feira, e nós não, como costume, né? A gente não preparou uma mensagem, né? Nos termos costumes. Mas, como isso, para nós e para Deus não faz diferença, o importante é que nós estamos reunidos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E o mais importante de tudo isso é que nós estejamos conscientes, né, de quem nós somos e como somos considerados pelo Senhor. Isso é a coisa mais importante, nós estamos reunidos, né, comungando com o Senhor. Um só coração, um só corpo, um só espírito, né? Esse é o valor que Deus tem nos corações de cada um de nós. E sendo uma passagem aniversário, realmente não falou, porque a palavra de Deus é todos nós, alimenta qualquer tempo, qualquer ocasião. Mas nós vamos viver esse momento feliz com a família, em clima de festa, porque o Espírito Santo, o Senhor, né, estará, como se diz uma linguagem figurada, né, uma bandeja aqui, né, servindo a cada um de nós, tá? Servindo a cada um de nós. Nós vamos contar os irmãos que elas estão aqui. Em 1 Tessalonicenses, os versos 12 e 13. 21. A palavra do Senhor diz assim, 12 e 13. Ora, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor, Jesus admoesta, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tendes paz entre vós. Agora, Efésios 5, 21. A palavra do Senhor diz assim. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Amém. Poderia tentar. Vamos nos alimentar juntos. Vamos trabalhar junto a palavra do Senhor. A gente precisa mudar um pouquinho a maneira, né, de semear a palavra do Senhor, caso de pessoas crentes,
tempo não fazer um sermão evangelístico. E também é bem proveitoso, né? Onde cada um pode se expressar e dizer o que sente com respeito à colocação do Senhor, né? Para o seu povo. Eu posso ter um pensamento, pode ter outro, né? Isso de acordo com a cabecinha, né? De cada um. Né? De acordo com a cabecinha de cada um. Pois bem, a palavra do Senhor diz assim: ora, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor, que vos admoesta, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, que os faz entre vós. Os irmãos podem observar essa pequena porção da palavra do Senhor, ela fica colocada como uma coluna para elevar a maturidade, a nossa maturidade. Eu gostaria que os irmãos soletrassem, né, a palavra do Senhor. Primeiro, reconhecer. Meus irmãos, vamos ser sinceros uns com os outros. A maior dificuldade que nós, os seres humanos, encontramos é reconhecer aquilo que o irmão é e dar aquele valor àquele irmão, naquilo que ele é, diante do Senhor e diante da Igreja. Irmão, digo isso que é difícil pelo seguinte: isso só pode ser percebido com os olhos espirituais. E quando nós tratamos nossos irmãos com olhos carnais, nós não conseguimos reconhecer a importância, o valor daquele irmão, o trabalho daquele irmão que o Senhor colocou em suas mãos. Isso é muito difícil. Então, quando ele fala que em reconhecer, é preciso que nós venhamos olhar para os nossos irmãos e entender que realmente ele tem a mente de Cristo ou está revestido de Cristo e que merece o seu respeito e a sua consideração. Ele continua dizendo que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor. Olha só, no Senhor. Como é que eu vou olhar, por exemplo, o irmão Anania, né, tentando me exortar e olhar assim de uma maneira indiferente? A palavra que está nele, no coração dele, é do Senhor para me exortar. Como eu vou olhar para o irmão Anania? Será que eu vou reconhecer que aquela palavra que está no lado do irmão é para a minha exortação? Tem que chamar atenção. Reconhecer. Meus irmãos, o discernimento é uma coisa que só Deus pode explicar. Mas quando nós olhamos para determinados irmãos, ou ouvimos determinadas palavras dos nossos irmãos, o nosso espírito diz: há alguma coisa errada naquela irmã. Eu olhei para a fisionomia dela, alguma coisa que me chamou a atenção. Eu já perto dela. Você vai ver agora. Então, esse reconhecimento que o apóstolo fala aqui, é isso aí, né? O que nós precisamos é discernir, reconhecer aquilo que o Senhor tem colocado nos braços de cada um de nós, né, ou dos nossos irmãos, né, para a nossa edificação. Outra coisa interessante é nós observarmos que presidem sobre vós no Senhor Jesus admoesta. Mas, irmão, isso aqui equivale àquela expressão que Jesus disse: quando você pegou aquela criancinha, né? Botou no livro da boca, e você fala: se eu puder ser grande no céu, tem que fazer como um. É fácil? Ser é fácil? Eu com essa idade, né? Cheio de arte, né? Uma certa maturidade, né? Uma certa bagagem espiritual, de conduzir como idioma.
chegou a delegação, eu sou um garoto, eu já sou amadurecido, né? Eu já tenho uma certa experiência, assim, mas eu falava com Jesus, não por cima a minha colocação. Falta humildade, falta simplicidade. E é isso que o Senhor tem procurado, no meio das cruzeiras, no meio do socorro, aquela comunhão, a gente deve conseguir brincar ali na rua, né? Ingenuamente, corre para lá, corre para cá, solta de pipa, riem, né? Com sinceridade, né? Com sinceridade. É isso que Deus quer no meio do socorro. Está tão difícil de ser vivido esse clima que Deus tem procurado encontrar no meio do povo. Como eu disse, eu não vou falar sozinho, né? Eu vou abrir um espaço para que os irmãos já falem um pouquinho também, né? Dentro da maturidade. Essa situação de você reconhecer e se submeter àqueles que presidem como nós. Como é que você é fácil? Interessante, irmão, é que a palavra do Senhor está sempre ensinando. Agora, por exemplo, não entra na nossa cabecinha, né? Todo mundo sabe que Deus está caindo. Olha, se você não conter o seu discurso, se você não conter o seu discurso, não consegue passar. Vamos ver, Gênesis 4, 7. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o seu semblante, e se não procederes bem, o pecado já da porta. Nós queremos esse finalzinho. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu tens dúvida. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu tens dúvida. Controlar os nossos impulsos, carnais, e rejeitar, e se tornar ou se trazer indiferente à colocação ou à direção de certos irmãos, nós temos que saber disso. Todo mundo tem que se decorar no planeta. Mas como que ele vai vivenciar isso? Como é que fica? Nós vivenciar isso, como é que fica? Eu gostaria que os irmãos falassem um pouco o que está escrito sobre o seu comércio. Como é que os irmãos veem a nossa submissão uns aos outros? Não é tudo uma risca. Não fala do pensamento de é fácil comandar homens livres, eles que ensinando no caminho direito do dever. É fácil comandar homens livres, desde que os ensinemos no caminho certo do dever. Então, toda liderança tem que ser certa. A liderança no caminho certo, ela consegue que as pessoas que são votadas, candidatos, né? A gente vai votar no candidato livremente, porque a pessoa que é obrigada, ele faz qualquer coisa. Mas, por exemplo, o voto democrático é uma coisa livre, né? Então as pessoas votam numa pessoa à medida que elas são convencidas de que aquela pessoa será boa, o caminho dela está certo. Então, automaticamente votam, elegem aquela pessoa, porque a proposta dela anterior parece boa ao irmão e não. E já cada um se apresenta essa proposta. Então, é fácil comandar a pessoa, desde que o caminho proposto é um caminho direito, aquela pessoa conhece o sangue, então é fácil. Agora se torna difícil, quando ela não esse caminho, vamos dizer assim, né? Aí é mais difícil. Tem uma passagem que eu contei por cento, né? Do açougueiro, do pastor, né? Do pastor de ovelha, do açougueiro, que um homem passou de trem e viu que umas ovelhas vinham caminhando e o pastor ia na frente. E as ovelhas iam seguindo. E outro, ele via no trem que ele ia na frente, ele viu o contrário. As ovelhas correndo de um lado para o outro e o
o pastor, aparentemente vinha atrás, batendo na ovelha, batendo no outro e tal. Então aí o homem perguntou lá no Rio Grande do Sul, por que isso, né? O pastor vai na frente e as ovelhas acompanham. O outro vem batendo atrás delas e elas correm para lá e correm para cá. Aí o colega dele, que era gaúcho, né? Ele disse, eu vou dizer a você como é que é. O esse aqui, aquele que você viu que vai na frente é o pastor das ovelhas. Esse que vem atrás tocando e batendo nas ovelhas é o açougueiro. Então, há uma diferença. Isso aí. O irmão tem alguma coisa a falar sobre isso aí? Humildade, submissão, reconhecimento na casa do Senhor, entre os irmãos? Não. O verso 13. Ele continua, e que os tenhais em grande estima e amor. Olha só. Eu sempre peguei essa mania de estar soletrando a palavra do Senhor. E que os tenhais em grande estima e amor. Coisa que os irmãos observaram, né? Eu sou sempre, né? Grande estima e grande amor. Essas palavras são muito fortes. Porque esse amor aqui não é um amor de pai, não é um amor de mãe. O meu amor da esposa para com o esposo, meu irmão para com o irmão. É aquele amor que está derramado em nosso coração pelo Espírito. E como vivenciar isso dentro da igreja? Claro, com sinceridade. Esse amor aqui só pode ser vivenciado com sinceridade. Porque se não for vivenciado com sinceridade, ele é o quê? Falso, hipócrita. Ele é hipócrita. Se esse amor não for vivido com sinceridade, aquele amor é hipócrita. E a palavra de Deus, ele determina o seguinte: por causa da sua ópera, então, meus irmãos, o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com os outros, é uma coisa muito grande, uma coisa muito séria. Às vezes nós não damos aquele valor devido àquilo que é escrito na palavra. A gente vai vivendo, vamos assim, caminhando. Aí nós entregamos ao tempo, né, a aprendizagem. O tempo aprende. Não há aquele esforço de submeter a palavra do Senhor. Por que não é esse esforço? Porque ela vem direto aqui. O que fala de sujeitar, eu estou sincero, entre nós, é que eu sou uma pessoa que não me submeto com facilidade. Eu até aceito, mas não me submeto com facilidade. Agora, se a situação é dentro da casa do Senhor, as coisas também já mudam. O que o irmão disser, o irmão quiser, está aqui diante do Senhor. Se for para me elogiar, se for para me envergonhar, está diante do Senhor. Eu sempre na casa de Deus, ou na presença do Senhor, o que o irmão disser para mim está aqui. Se for com sinceridade ou com insinceridade, está aqui. Estou submetido a ele. Se não houver sinceridade, não é comigo. E assim nós devemos estar diante do Senhor. Porque se não for assim, é aquele caso que tu não está fazendo. Ele lavou os pés todo mundo, né? Você é graça, né? Então, entendeu? Entendeu? Lavou de todo mundo, entendeu? Mas o melhor que deixar lavar, não, entendeu? Lavou de todo mundo, mesmo. Se você não deixar, então você não vai ter parte disso. Então eu vou deixar. Né? Então, observa os irmãos. É difícil, meus irmãos. É difícil. Às vezes a gente está dentro da igreja, está meditando na palavra do Senhor, o pastor está pregando, você já leu, né? Mas aquilo que não entra na sua cabeça, não entra na nossa cabeça. Eu, isso não é? Eu que me digo. Se fosse
Jesus como meu líder, foi a falta de humildade que tem levado muito a pecar diante do Senhor. É a falta de humildade, a falta de sinceridade dos corações, do único coração de Deus. Então, ele lembrando aquele hino, é aquele presente do mundo. Então, a letra do hino diz, olhar com simpatia, né? Olhar com simpatia o erro do irmão. Como é que nós vamos entender isso? A palavra não tem essa de considerar. Mas como é que nós vamos entender isso? Ou pelo menos tem no mínimo que nós observar, é que está tudo diferente com aquele irmão. Eu pelo menos estou sendo sincero, com o que eu disse, tem outro dizer, estou dizendo certo. Teve uma diferença com esse irmão. Não é isso que eu falava. E isso mesmo, olhar na simpatia de Deus também. Observe ainda, por causa, olha só, aqui está a grande tônica, né? Por causa da sua obra. Observe. Por causa da obra do Senhor. Uma vez eu tive eu não conheci, ela orando, né? Ela disse assim, Senhor, que eu possa ver Cristo nos meus irmãos e que meus irmãos possam ver Cristo em mim. Orando, né? Eu não consigo. Me pegou de surpresa, né? Ver Cristo em mim, como? É muito difícil. Né? Mas essa é a realidade. Só é aquele velho problema que nós encontramos na igreja, né? Cantamos, dizendo, expressamos, né? Mas aquilo sai de boca para fora. E na realidade é isso aí. Eu ver Cristo em mim, não é Cristo em mim. Por quê? Você tem a mente de Cristo ou você está vestida de Cristo. Ou talvez a mente não tenha consciência, né? De que seja isso. Outro detalhe importante ela está lá em João 3, né? E cada um de nós foi nascido de quê? Da água e do Espírito. É preciso ter a consciência do que se lê, do que se ensina, para poder vivenciar isso, para que realmente Cristo possa ser visto em cada um de nós e nós possamos reconhecer ser líder ou ser liderados. Eu, há um pouco tempo, tive aquela irmã Rosângela, lá da Brasil, ela falou para a Suzy assim, Suzy falou para ela, olha, eu vou botar você aqui, junto com você, para ela tomar conta do departamento de evangelismo. Não, eu não tenho, eu não fiz isso aí. Eu nasci para ser liderada. Eu nasci para ser liderada. Uma certa condição de Deus, rejeitar um caso e dizer, não, eu nasci para ser liberado. Vai ser muito complexo. Mas muitos de nós, às vezes, mesmo não tendo aquela condição, aceita. E isso aí, meus irmãos, está um grande problema dentro da igreja que tem hoje. Quantas e quantas pessoas passam o seminário sem ser vocacionadas? Daqui a pouco tem um filhão na revista, um outro filhão seguinte, que ele foi se converter depois de pastorear uma igreja durante 5 anos. Então, é difícil, como é difícil, né? Nós reconhecemos o dom que o Senhor tem colocado no coração na vida de cada irmão e também o nosso dom que eu não nasci para liderar, eu nasci para liderar. Eu preciso ter essa humildade de aprender a ser liderado e respeitar aquele irmão, né? Como se estivesse respeitando o Senhor. Porque
Porque diz o quê? Por causa da sua obra, da obra do Senhor. E ele diz assim, tende paz entre vós. Eu tenho outra versão desse trabalho para isso. Tende paz entre vós. Então, observa que essa observação vai trazer paz no nosso meio. Vai trazer alegria no nosso meio. E às vezes eu olho para esse negócio, nós estamos na casa do Senhor, né? Eu estou observando só o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu estou observando, né? O que o Senhor tem feito na igreja? O que o Senhor tem feito na minha vida? O que tem acontecido de bom na minha vida como crente, na igreja? O que Deus está fazendo no nosso meio? O que Deus tem feito no nosso meio? Tudo não. Às vezes nós temos aquela estiagem de bênção dentro da igreja, aquela estiagem de bênção em nossa vida. Às vezes nós observamos, né, corações, né, amargurados dentro da casa do Senhor, pessoas sofridas dentro da casa do Senhor. Olha, quando a palavra de Deus é assim, tem paz entre vós. Então, Senhor, força nisso aí, né? Que é aquela colocação nossa, né? A amargura é produzida pela graça do Senhor? Não, Senhor. A tua graça não produz isso. Senhor, a tua graça não produz aquilo. Porque a paz do Senhor, porque a graça do Senhor produz isso. Tendes paz entre vós. Então, por lei, nós devemos estar em paz conosco e com os nossos irmãos, né? E desfrutando, como nós estamos aqui, a presença do Senhor. Meus irmãos, não é uma figura que eu vou usar. Se os nossos olhos fossem abertos agora, se nós pudéssemos sair da carne, nós poderíamos observar que anjos estariam aqui ao nosso redor, também comungando com o Senhor, junto conosco. E que talvez nós não tenhamos assim, apercebido da importância desse instante, né, em que nós meditamos na palavra do Senhor, né, louvando ao Senhor e exaltando ao Senhor dessa forma que nós estamos fazendo. Talvez a gente não esteja percebendo essa importância, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. E todos que aqui estão podem estar convictos de que o Senhor não somente se faz presente, mas como eu disse no início, né, também está com uma bandeja servindo a cada um aqui com a sua palavra, nutrindo cada um com a sua palavra, para que nós possamos viver em paz, né, em harmonia, alegria uns com os outros, na presença do Senhor. E sempre, nesse caso, né, reunidos para se alegrar com o aniversário de Deus. Né? Nós temos uma coisa. Nós temos um Deus que nos proporciona isso. Nós temos um Deus que nos proporciona isso. Mas isso são bênçãos que devem ser buscadas, reconhecendo o que a palavra do Senhor diz, reconhecendo uns aos outros, reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem, que nisso aí está a minha edificação espiritual. Isso aí está a edificação espiritual de cada um. Então, irmão, a coisa mais interessante que a igreja não parou para observar são os dons. O que é os dons dentro da igreja? Meus irmãos, como Paulo diz assim, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Paulo diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Observe, né? O que ele queria dizer com isso. Ou quando ele diz assim também, olha, meus irmãos, eu estou ansioso para ter com vocês, para ver se eu transmito para vocês alguns dons. Mas esse dom que ele fala aqui não é aquele dom, aquele dom de capacidade, né? De usar cada um. Ele tendo alguma coisa que viesse assim nutrir aos irmãos. Porque é exatamente o que a palavra do Senhor está fazendo conosco aqui hoje, nutrindo cada um de nós. E por muito que nós não estejamos assim como amadurecidos, né? Ou como, vamos colocar assim,
experienciado, né, meus irmãos, o Senhor a cada dia abre uma porta na sua vida. Se o Senhor observou que você atingiu um estágio hoje, o Senhor abre outra porta. E quando ele observar que você conseguiu se manter naquele estágio, o Senhor abre outra porta para você. Isso se chama de maturidade espiritual, ou aquilo que o apóstolo nós somos me ajuda a lembrar aqui, de glória em glória. De glória nós somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Mas como assim? Vivenciando a palavra de Deus. Porque só ler, meu irmão, só ler a palavra de Deus, não diz nada. Não diz nada. A irmã dele quase está minha vida de fora. Quase está minha vida de fora. Mas não tem maturidade espiritual. Aí você não segurando na medida, o outro entendeu que Deus não existiu. Entendeu que Deus não existiu. É filósofo, é físico, é não sei o quê, é não sei o que lá mais. Eu sei que é daquele chamado aí, grandões. Né? Então o que ele fez? Para mim Deus não existe, mas eu vou ver pelo que eu vejo aí, se tem alguma coerência em eu aceitar que Deus existe. Deus pegou que, olha, isso é tão grande, tão maravilhoso, que alguém tem que ter feito isso. Alguém tem que ter feito isso. Continuou ele, a pesquisa, até estava na igreja. E por último, para demorar muito, né? Ele foi observar aquilo que se chama religião. Por que esse sentimento de Deus nas pessoas? Por que isso? Por que isso empurra essas pessoas como ser soberano, superior a ele? Então estou observando que todo mundo sofria, né, talvez esse sentimento, empurrava para junto, para perto de Deus. Então eu estou concluindo. Há alguém aqui eles buscam. Há alguém aqui eles buscam. E no final, ele chegou à conclusão que realmente Deus não existe. Então, meus irmãos, assim como ele concluiu, e tantos outros também têm concluído, nós precisamos estar simplesmente atentos àquilo que Deus também vem fazendo na nossa vida. Às vezes, irmãos, nós recebemos bênçãos, mas não estamos nem apercebidos. Não estamos apercebidos aquela bênção que o Senhor mandou, então nós nem agradecemos. Por quê? É falta, né? Que nós estamos em sintonia com Deus. Procurando observar se Deus realmente está aqui. Se Deus está na sua casa, se Deus está operando na sua vida, o que Deus tem feito na igreja, na sua casa, na sua vida. Quando a gente começa a observar isso, começamos então a ver o que Deus tem feito na nossa vida. Eu, por exemplo, não sou hipócrita no que eu vou falar. O irmão Noé, por exemplo, não muito admirado. Eu, por exemplo, não conheci, irmão Noé. Eu conheci nenhum do irmão Noé. Já pegou lá em Corrientes, em Brasília, né? Aí o irmão Noé pegou, não conheci realmente. Não é assim, eu não conheci, não. Pode falar sobre ela, não conheço. Né? Então, em outro lugar, tudo mais que o irmão Noé, não conheço, não. Conhecer o irmão Noé, bom, então, o que as pessoas falavam do irmão Noé, eu falei, já que esse irmão é o que diz, né? Vamos ver se é realmente. Vamos ver se realmente é, né? E eu fui observando que realmente, né? O irmão Noé é aquilo que as pessoas dizem que são, né? Profundo conhecedor da palavra, pois é. Então, meu irmão, observe aí uma coisa. Quando a gente se dedica ao serviço do Senhor, o que vai acontecer? Cristo vai ser visto. E o mais importante, meu irmão, que se não providenciar isso que nós acabamos de ver aqui, se o
Então Jesus humilhou, né? O próprio Jesus humilhou a condição de homem. Por que eu não posso ser homem? Olha, irmão, o dia que nós na igreja pudermos olhar por esse triângulo aqui, a nossa igreja não é. O dia que nós pudermos olhar por esse triângulo aqui, a nossa igreja não é. Porque como nós vemos aqui, sujeitar-vos uns aos outros, nós vamos aprender muita coisa e sujeitando. Porque enquanto nós estivermos erguidos uns diante dos outros, sem ninguém se inclinar, nós vamos aprender. Nós só vamos aprender depois que nós nos inclinarmos uns diante dos outros. E que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, que a palavra do Senhor venha. Como é que nós vamos colocar aqui? Que a palavra do Senhor não seja impedida, né, de germinar em nossos corações, nós estamos atentos, né, nesse sentido de se sujeitar, ser humilde, vivenciar o amor que o Senhor que foi derramado em nossos corações. Nós não possamos ver a realidade da nossa vida cristã. Isso nós temos uma coisa. Antes um pouquinho, só quero colocar o seguinte, olha, o mundial é pregar, tá? Mas dentro da nossa dimensão, né? O dia de terra, uma pregação formal, né? Não tem jeito que não, tá bom? Mas não é só isso, viu? Eu queria como você falou. Eu gostei de essa frase que ajuda a recomendação ali. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um povo só em ti, condena-lhe malícia, que longe de nós vamos, nenhum de vos impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatado por só Salvador, devemos ser unidos por mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com grande compaixão. Jesus, no alimento, ensina-nos a amar, e como sejamos também nos perdoar, a quando carecemos de auxílios do Senhor, unidos supliquemos a Deus por este amor. Jesus, a igreja toda anda em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e
nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Estamos aqui reunidos em teu nome, na casa dos teus servos. Ó Deus, que a cada dia possamos mais e mais possuir alegria, paz, tranquilidade, cada um de nós, para com os nossos irmãos, para com a nossa igreja. Ó Pai, que todos possamos ter um só pensamento, pensando, Senhor, em agradar o Senhor com as nossas ações e também, Senhor, nos interessar pelo teu trabalho, pela tua obra ali, Senhor, que tanto está necessitando. Ó meu Pai, que aquele Jesus que sofreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue por cada um de nós, possa estar nos céus, olhando a cada um de nós, abençoando a cada um de nós e nos dando condição para fazermos o teu trabalho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque nós estamos tão pequeninos diante de ti, mas nós cremos que o Senhor está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo e nos dando tudo quanto necessitamos. Ó Deus, ajuda cada dia mais a nossa igreja do Parque Universitário a fazer o teu trabalho de acordo com a tua vontade. É isto que nós te pedimos. E ainda estamos te pedindo mais um pouco. Abençoa o aniversariante de hoje, aqui neste lar, que é o Josué. Senhor, separa o teu servo Josué para o teu trabalho, para que ele seja dedicado, para que ele se entregue de corpo e alma ao teu trabalho, e que ele possa fazer com toda a alegria, porque o Senhor quer que nós servirmos a Ele com toda alegria, com todo prazer, e nos entregar de corpo e alma ao serviço do Senhor. Abençoa toda a família junto dele. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Em hoje e por sempre. Amém. Não é falar? Para agradecer a presença de tantos irmãos, né, de nós hoje, pedir desculpa pelo atraso, né, chegou correndo, está mudando o piso lá no mercearia, um tempão para mudar, né, soltou aquela cerâmica vermelha antiga, e hoje o pedreiro pôde ir, né? Então foi um dia muito atenção. O irmão Henrique esteve lá com a gente, né, irmão? O dia de passagem está ficando bonito. Está ficando bonito, né? Realmente. Mas todas as geladeiras lá fora, tudo, só para guardar todo aquele material e não pode colocar em cima do piso, então espalhamos lá para tudo do campo e saímos correndo. Então foi isso que a gente demorou a chegar e os irmãos estavam esperando, né? Mas nós agradecemos a presença de todos e dizemos que tem aqui alguma coisa aqui, que o calor está grande, né? Que é um refresquinho para os irmãos. Eu gostaria que ninguém fosse embora e confraternizasse então com a gente no aniversário de Josué, né? Que vai fazer amanhã, 14 anos de idade. Deus tem o abençoado muito grandemente. Né? É, coisa grande, né? Emael, eu queria falar uma coisa que eu ouvi hoje e gostei, eu vi. Foi não? Foi um alpinista, estava subindo uma montanha, né? Lá na neve, lá na... E foi subindo. Em determinado momento, ele sentiu que estava perdido, que estava escurecendo e a corda estava muito alta para ele. A corda dele era grande, entendeu? Mas ele despencou e ficou pendurado. E foi anoitecendo. Então ele foi pedindo, foi orando. Falei, a minha salvação é Jesus. E começou orando. Aí chegou, escureceu mesmo.
E se ele ficasse à noite, ele ia ficar congelado, ia morrer fatalmente. Ele aí foi e perguntou, Senhor, estou em tuas mãos. Jesus para ele falou para ele, corte a corda. Corte a corda. Entendeu? E ele não, Senhor, está mandando, eu estou só sentindo a tua palavra, cortar a corda, Senhor, corte a corda. Ele não cortou a corda e morreu gelado. Sabe por quê? Ele estava pendurado a 10 centímetros de chegar no solo. Deu uma noite, corta a corda. A teimosia. Eu achei uma coisa muito maravilhosa. Experiência sobre isso. Corte a corda. Você quer ajuda? Corte a corda. Não é só Deus. Você come no Monte Durema, está lá no Velho Testamento, uma família deveria se apresentar diante do Senhor, né? E levar os filhos de uma oferta, né? E comeriam, né, a família, né? Comeriam aquilo diante do Senhor. Né? E vós comereis vós, os vossos filhos e a vossa mulher, e se alegrareis no Senhor. Vós, os vossos filhos e a vossa mulher, e se alegrareis no Senhor. Ele procurava, não conseguiu localizar esse. Aí eu acho que foi isso, uma peça para fazer o testamento. Os dízimos que eram levados, né, e realmente eles comiam os próprios filhos. Durante o tempo das festas, né, que era de 14 a 21 no mês de abril, né, filhos, né, o cortejamento tarefa no ano, né, não trazia os seus dízimos durante o ano, né, lá na sua cidade, então era uma coisa festiva, maravilhosa. Tudo que eles traziam da roça, junto durante aquele ano, eles participavam durante uma semana, tinham o direito de participar. É claro que não comiam tudo, porque o dízimo de um ano, né, automaticamente eles traziam também para deixar para os sacerdotes, os levitas, e eram festas muito alegres, muito animadas, né, felizes, dando graças a Deus, com um ano produtivo, feliz e tal. Então, eles comiam, né, eles participavam, tanto no holocausto, né, que faziam os animais, eles morassem em qualquer outro país, eles viviam assim, era obrigado, inclusive era uma obrigação dos judeus, né, tivesse ou não tivesse, principalmente a festa da Páscoa, comemorar a saída do Egito, do Egito de Canaã. Então era obrigação do judeu varão, né, o judeu homem, tinha que vir. Então era um ajuntamento solene naquele período, e eram 7 dias de festa, né, e todos tinham direito de ir participar, uns comiam, o outro vazio e tal, e eles sobravam muita coisa, era uma coisa muito feliz. E cada um procurava para trazer o melhor, para trazer o melhor também. Ele pegava lá, quem sabe, aquele cacho de banana bonito, né, aquele cacho de uvas e tal, vinha trazendo, e ia comemorar também, não só nos dias, mas em outras festas também, outras festas da semana. Então bonito, né? Outra coisa bonita em Israel, que os novos passaram por tempo, claro, é que na colheita deles eles não colhiam tudo, né? Aí deixavam... A colheita da uva, por exemplo, só colhiam amadores. As vinhas pequenas eram deixadas para o pobre, para os necessitados. Os viajantes? E a que caía também no chão, podia ser a fruta mais bonita, caiu no chão, ninguém toca. Ela ficava, podia ser um cacho, podia ser uma fruta. Ela era deixada para o órfão, para a viúva, para o necessitado. E a rebusca também não fazia, colhia uma vez só, e depois amadurecia novamente, aquilo que se tornava amadurecer, era para que, a Bíblia diz assim, para que no meu povo não haja pobre. Então a gente fica pensando hoje, no nosso meio, por exemplo, na nossa igreja, seria bom, né, esse cuidado, não sei se uma olhando sobre isso, esse cuidado, sobretudo na pessoa. A Bíblia diz que a Bíblia não diz diretamente, mas ela mostra que Deus deseja cuidar do homem todo. O homem todo, na questão social, né, na questão material, na questão espiritual, então é o homem todo, não é só uma parte. Então, quando a igreja cuida do homem todo, das suas carências, seja lá quais forem, afetivas, espirituais, materiais, então ela está fazendo o seu papel de cuidar do homem todo. Lá em Israel sempre fez isso, né? E Jesus cuidou do homem todo, das pessoas todas, né? De maneira que se estavam doentes, ele curava, se estavam precisando de alguma coisa, né? Sempre tinha, se estavam com fome, ele multiplicava os pães, e sempre havia, né? Se estavam com medo, como os discípulos, lutando lá, remando a sua canoa, o seu barco, já era madrugada, chega Jesus, ele se assusta, mas quando Jesus chega perto, o que aconteceu? A tempestade parou.
Acabar de terminar. Então, a presença de Jesus significa suprimento para a pessoa. Seja em que situação seja. Suprimento. Né? A água, a mulher plantando, toda a vida de Jesus. Quando Jesus chega, ele chega com a vida, chega com a bênção, chega com a salvação. E é esse Jesus que nós servimos, né? Vamos servir sempre. É que ele se manifestou, né? Tirou vários igrejas, né? Tem coração delicado, não estamos. Fechado no Mas não, Luiz, pode então trazer aí que nós estamos esperando. Carambola, questão também, não é? Não é isso, não, Não, carambola é lindo, mas atividade. Politicamente, não, parabéns, meus dois. 1, 2, 3. Não sobrou espaço para interrogação, não. Não sobrou espaço para interrogação, não. Não deu, não. Brecha. O espaço deixado não ia. Então, querendo fazer Aquela casa muito trabalho, Qual foi?
Vai tomar não? Então vai. Terminar o processo lá da Covid. Claro que trabalhadeira, Aí não vem não? não ia, também sei. Mãe, eu vou ligar pra ela, fala de novo. Olha pra lá. Estão parados aqui na frente do bolo, é isso aí? Esperando. Não sei qual é o problema seu. Quem tá passando aqui? Ninguém tá Tá vendo? Da Minas Gerais? Não tá vendo ela. Tava ligando agora. Chuveiro agora. Todo mundo tá com a mão. Obrigado, Toninho. Olha, ele cozinhou, trabalhou. Desce na minha bola. Levantou 6h30. Tava de escurinho, né, hoje? Tem que ser corajoso, né, mãe? Mexer com o homem também. Ele dá tudo. Né? Olha que ótimo, eu já peguei. Eu tava com uma hoje no balcão. Você tá assim, vem igual com nada. Eu não é muito fácil. Joé? Vai, Daniel. Tem 3 gols, Kiki?
Mas tem uma calça de jogo. Fala igual o João, né? Ah, tá estudando. Essa moça mesmo, né? Quentinho assim. De coelhinho. Coelhinho. É prima, né? Olha só, não parece? Olha os dois chegar. Parece. Eu tô pensando aqui, irmão, tá? Eu tô pensando no jogador de capoeira, tem camisa, parece mesmo. Vambora. Tchau pra vocês. Pedro, não tem pé? Tchau. Tchau. moleque? Lúcia não veio mesmo. Coitadinho de mamãe. Pra lavar roupa amanhã, né? Ele tá suado, Jogador de futebol. Obrigado. Tem que lavar calça, lavar tudo. Lúcia não veio, né? Ó, eu liguei